Evangelho de Marcos, capítulo 15. À medida que você vai ofertando, e você que já ofertou, se coloque de pé, por favor. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Tem uma visita, Deus te abençoe, viu? Seja bem-vinda. Seu nome? Oi, Adriana, Deus te abençoe, viu? Seja muito bem-vinda. Prazer tê-la aqui na noite de hoje. Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 22, 23 e o 24, depois o 34 e o 37, mas nós não vamos fechar a Bíblia por enquanto, tá bom? Eu gosto muito de observar os escritos segundo o ponto de vista de cada escritor. Não é novidade para você que o cerne dos 4 evangelhos é o mesmo. É o mesmo. Só que cada escritor, ele coloca algumas palavras, alguns textos, contando a mesma história, mas segundo o ponto de vista dele. E quando a gente vê a história, o relato da crucificação de Jesus, a gente vê que basicamente é a mesma coisa. O que de fato aconteceu. Que Jesus foi traído por Judas, foi levado diante das autoridades à época, foi julgado em tempo recorde, julgado e condenado em tempo recorde. Quando do dia da sua crucificação, os evangelistas, eles escrevem basicamente a mesma coisa. Olha, Jesus estava indo em direção ao Gólgota, ele estava carregando a sua cruz, os soldados romanos acelerando o cortejo, e de repente Jesus chega no lugar onde que ele ia ser crucificado, lá ele foi, e no final da tarde, Jesus foi tirado da cruz e sepultado em um túmulo que nunca tinha sido usado. Terceiro dia ele ressuscita. A história é basicamente a mesma. Só que Marcos, ele coloca aqui um ingrediente diferente que eu quero compartilhar com você. Não sei se esta noite vai ser uma noite de pregação ou se uma noite de estudo. Mas eu quero ler com você aqui o que esse texto diz. Olha, capítulo 15, do verso 21 em diante, no cabeçalho da tua Bíblia está escrito assim, a crucificação de Jesus. Do versículo 21 até o versículo 32. Só que se nós tirarmos alguns versículos do texto, pularmos outros, nós vamos resolver o problema da crucificação, ou vamos relembrar a história da crucificação, que eu quero ver com você, 22 ao 24, e depois do 34 ao 37. Um pouquinho mais à frente. Do 22 diz assim, olha, e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram, repartiram entre si as vestes dele, lançando sorte para ver o que levaria cada um. O 34 diz assim, e a hora nona clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo diziam, vede, clamam por Elias, e um deles correu a embeber uma esponja de vinagre, e pondo na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Pronto. A mesma história de todas as outras. Mas, Marcos, ele tem um ponto de vista diferente. E eu quero ler com você agora, do verso 21 em diante. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz.
E levaram a Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então crucificaram e, repartindo entre eles as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemaram dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes e os escribas, escarnecendo, diziam entre si: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Desça da cruz o Cristo, desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns do que estavam ali ouvindo isso diziam: vede, clama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo a ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago menor, e José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, a acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Te explico daqui a pouco. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito tenha liberdade para agir no nosso meio, de uma maneira que a gente entenda a tua palavra na noite de hoje. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Sente-se, por favor. Queridos, dentro do texto eu li 2 vezes versículos apartados, para que reforçasse aquilo que disse no início, que a leitura, que a explanação que cada evangelista faz em relação à morte de Jesus na cruz do Calvário, ela é basicamente a mesma. Só que aqui nós encontramos Marcos colocando alguns ingredientes que outros evangelistas não colocam. Ele coloca aqui dentro desse texto que nós lemos, algumas pessoas que nós não encontramos em outros textos. E eu quero falar com você sobre os rostos, as pessoas que estavam no dia da crucificação de Jesus. Que se Jesus fosse crucificado hoje, aquele mesmo grupo de pessoas que lá estiveram, certamente estaria no dia de hoje. E quando eu falo desta forma, quando o evangelista fala desta forma e chega aos nossos ouvidos hoje, já chega com uma responsabilidade. Quem sou eu no meio desse grupo todo? A pergunta pode parecer boba para algumas pessoas, mas a resposta não é muito simples. A resposta não é muito simples porque nós tendemos a vender uma imagem que não é verdade a nosso respeito. É só olhar nas redes sociais. Mas às vezes aquele sorriso não é verdadeiro.
É só olhar nas redes sociais, quando nós publicamos uma foto, a gente vai fazer uma selfie para publicar, é para isso mesmo. E a gente tira a foto e já dá logo uma olhada. Se não ficou bom, deleta, para nem correr o risco de vazar esse negócio e o povo ver que a gente não saiu tão bonito como deveria. Tira a foto até que a gente se mostre segundo o ponto de vista do outro, nem sempre é o nosso. Nem sempre é o nosso. Porque muitas vezes nós não temos esse sorriso no rosto. Muitas vezes nós tiramos a foto, mas ela mostra uma realidade diferente. Você não publica na rede social quando você levanta com o cabelo tudo espetado, com um cara de maracujá, de gaveta, tudo danado, tudo. Não, você tem que. Agora tem até aquele negócio que ficam fazendo o tal do TikTok lá. Se não for, deleta. A pessoa fazendo aquelas maquiagens, né? Nós não publicamos coisas feias. Nós não gostamos de publicar isso. A gente gosta de publicar quando a gente já fica bonita assim. Tira uma foto aí. Então essa pergunta que é feita pode parecer boba, mas a resposta a ela é muito importante. Porque talvez nós façamos parte de um grupo de pessoas que tem as mesmas características dessas pessoas que estavam no dia da crucificação de Jesus. No dia que Jesus estava entregando a sua vida pela humanidade. No dia que Jesus estava cumprindo a sua missão de vida, porque foi para isso que ele veio, para morrer na cruz. No dia que Jesus estava próximo, algumas horas, para dizer para o Pai o seguinte: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Olha, agora acabou, eu cumpri aquilo a que eu vim. No dia que Jesus cumpriu a sua missão de vida, tinha um grupo de pessoas ali que eu quero compartilhar com vocês alguns rostos que estavam ali. O primeiro que a gente vê é Simão. Simão, o Cirineu. Simão é um cara da África. E ele estava ali certamente por conta da Páscoa. Ele estava ali justamente por conta da festa. Talvez ele foi porque era um projeto de vida para ele, como nós ouvimos aqui a pastora Karina falar. Talvez ele foi participar da festa porque ele era uma pessoa extremamente religiosa. O fato é que ele estava em Jerusalém naquele dia e ele nem percebeu que estava acontecendo a crucificação daquele que veio para salvar a humanidade. Ele está passando meio que desavisado. Simão de Cirene, ele está passando meio que desavisado, de boa, só olhando tudo o que está acontecendo. Quando de repente um soldado romano dá um toquinho no seu ombro e diz assim: rapaz, pega lá, entra ali. Ele se vê agora na responsabilidade de ajudar uma pessoa que ele nunca viu. Ele vai carregar a cruz de alguém que vai morrer e que ele não teve contato, porque nós não encontramos isso na palavra de Deus. Ele vai ter, para muitos, o privilégio de ajudar Jesus, mas ele não tem link com Jesus. Se Jesus fosse crucificado hoje, é bem possível que nós encontrássemos um punhado de cirineus. Pessoas que talvez ajudem, que contribuem de uma forma ou de outra, mas que não tem link com Jesus. Que não tem ligação com Jesus, que não tem comprometimento com Jesus. E olha, eu sou pastor de igreja, pastor de gente que vai na igreja. E olha que hoje nós vivemos esse período, talvez muito mais do que em outras épocas,
de pessoas que até ajudam, que contribuem, pessoas que às vezes contra a sua vontade, não é a vontade dele ou dela, às vezes ir lá naquela igreja, ou de cultuar ao Senhor, ou de faz porque o outro mandou, e ele não tem link com Deus, ele não tem link com Jesus, ela não tem link com Jesus. Percebe que esse desenho do sirineu, esse comportamento do sirineu é um comportamento comum. O soldado bate no ombro do Simão e diz: Simão, rapaz, pega aí, vai ajudar. E você sabe que o exército romano era o exército mais bambambam da época. Eles estavam ocupando aquele espaço. A Palestina agora é dominada pelo Império Romano, e eles agora estão sendo liderados por Roma, então é uma obrigação eles obedecerem o exército de Roma. Um rosto que nós encontramos na crucificação de Jesus é o rosto de Simão. Mas é interessante que nós olhamos para o texto mais para frente e nós vamos encontrar Lucas escrevendo os Atos dos Apóstolos, quando ele escreve para Teófilo. Ele escreve dizendo o seguinte, no capítulo 13, ele faz um relatório de algumas pessoas que estavam auxiliando Paulo. Entre essas pessoas nós encontramos lá Simão de Níger, que traduzindo é negro, que fazia menção de alguém que veio do continente africano. Ainda que Simão não tivesse naquele momento um link com o Senhor Jesus, no momento em que ele carrega a cruz, nós olhamos para a história e vemos que ele se converteu, que ele teve uma experiência com o Senhor. A Bíblia, Marcos é interessante, no verso que nós lemos, no verso 21, ele faz questão de colocar alguns detalhes sobre Simão. Ele diz assim, olha, Simão, ele era de Cirene, no primeiro momento não vai mudar nada para nós, e ele diz um negócio que é interessante, diz, olha, ele era o pai de Alexandre e de Rufo. O que isso muda para nós? Naquele momento, nada. Mas quando nós olhamos para os textos um pouco mais para frente, nós vamos ver que esse Simão, ainda que ele tivesse ido naquele momento carregar a cruz de Cristo, ajudar a carregar a cruz de Jesus, a cruz física, não a cruz espiritual, ainda que naquele momento ele estivesse ali para ajudar, ele teve uma experiência com o Senhor em algum momento da sua vida, que talvez fosse naquele dia que ele não contava ter ido, estar passando naquele lugar. Talvez você veio à igreja hoje assim, mas eu simplesmente vim, eu não esperava que fizesse nada, que acontecesse nada de extraordinário, e talvez seja o dia que Deus vai mudar a tua história, e que você vai se aproximar do Senhor Jesus, mais do que você imagina que já se aproximou. Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, capítulo 13 de Atos, nós vamos encontrar Paulo falando sobre Rufo e sobre a mãe de Rufo, que foi uma bênção na vida dele, na vida de Paulo. Nós olhamos e chegamos à conclusão que aquele homem que estava ali desavisado, que estava cumprindo um compromisso que ele havia assumido de ir em Jerusalém, ele certamente teve um encontro com o Senhor crucificado, a ponto da sua família ter uma mudança de vida, e eles todos aceitarem a Jesus, e a família toda começou a servir ao Senhor, tanto o Simão, como a sua esposa, como o seu filho Alexandre, como o seu filho Rufo. Ele era um dos rostos que estava no dia da crucificação de Jesus. Talvez você seja uma dessas pessoas, embora eu não gosto muito de usar essa palavrinha talvez, é um negócio muito vago, mas em algum momento da nossa vida a gente foi para a igreja, ou a gente
assumir um compromisso com alguém, de participar de alguma coisa, sem muita pretensão. Aí, de repente, quando o culto começou, quando o louvor começou, ou quando o pregador começou a ministrar, de repente Deus falou com tanta clareza ao nosso coração, que aquilo que era meio que despretensiosamente, o dia que eu fui à igreja daquele momento, ou no dia que eu fui numa atividade qualquer, Deus mudou a minha história e mudou a história da minha família. Será que você é um Simão, um Cirineu, ou Simão de Cirene? Nós olhamos para o texto e nós encontramos ainda algumas pessoas que estavam por ali, o verso 24. E o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte, para ver o que levaria cada um. Agora, esse é um outro grupo de pessoas, são os soldados. Veja a cena, pensa aí comigo. Jesus está pendurado no madeiro. Aquele que cumpriu o seu papel, nasceu de uma virgem, operou milagres, agora ele está crucificado. A cena deve ter sido assustadora. Quando a gente viu a Paixão de Cristo que o Mel Gibson fez, a gente ficou assustado com aquele dia. Mas eu imagino que deve ter sido dali para pior. Jesus já havia sido açoitado, já tinham batido na cabeça dele com um caniço, uma coroa de espinhos. Jesus está todo ensanguentado, Jesus está fisicamente destruído. Mas tem um grupo de pessoas jogando dadinhos diante de uma cena como esta. Este é um grupo de pessoas que estavam no dia da crucificação de Jesus. E que se fosse hoje, talvez nós encontraríamos esse mesmo grupo de pessoas. Jesus morrendo, entregando a sua vida na cruz do Calvário, e alguns poucos se lixando para isso. Falo com respeito o que eu vou dizer para você agora. Até porque eu vivi isso na pele esses dias. Nós tínhamos uma cachorrinha em casa, a Lola. Eu fui para a Caneleira, ela muito afoita, feliz da vida porque eu estava chegando. E um outro cachorro que tem lá, feliz da vida também, e corre daqui, corre de lá, aquela coisa toda. O cachorro maior bateu na Lola. A Lola bateu a cabeça na roda do carro. Menos de 10 segundos depois a cachorrinha estava morta. Pensa num cabra que urrou. Pensa numa pessoa que urrava. Pastora Francisca. A pastora chorava. Eu pegava a Lola, o corpinho dela mole, sem vida, fazia massagem nela. E eu tentava fazer com que a Lola voltasse a respirar. E eu falava, Lola, 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 Lola. E eu chorei, porque a Lola morreu. Mas para alguns, tem mais valor a morte de um animalzinho, com todo respeito, porque estou dizendo que eu vivi isso, do que a morte de Jesus na cruz. Para algumas pessoas tem mais importância qualquer outra coisa. Enquanto Jesus estava crucificado, sabe qual era a pergunta? Quem é que vai ficar com a roupa dele? Quem é que vai ficar com a capa dele?
Quem é que vai ficar com a estola dele? Quem é que vai ficar com isso? Não, mas isso aqui, quem é que vai ficar com isso daqui? Marcos coloca um grupo de pessoas, ou grupos de pessoas dentro da crucificação, que às vezes a gente lê e deixa passar desapercebido. Os soldados estavam ali, diante do Rei dos Reis, daquele que veio para salvar a humanidade. E eles estavam mais preocupados com a vantagem que eles teriam. Se Jesus fosse crucificado hoje, nós encontraríamos facilmente esse grupo de pessoas. Mas tá bom, ele morreu, e aí? Vamos dividir a parte que nos cabe. Tá, morreu, mas vem aqui, vamos resolver qual que é a minha parte nesse negócio. Qual é a bênção que eu vou ter? Qual é o milagre que eu terei agora? Qual é o benefício? É bom mesmo que esse homem morra logo, porque assim a gente já pode pegar as coisas dele. Esse era um grupo de pessoas que estavam ali. E esse grupo se repete nos dias de hoje, quando nós olhamos apenas para as vestes dele. Quando nós olhamos apenas para aquilo que a sua morte nos garante. Uma vez que ele morreu e ressuscitou e garantiu para mim bênçãos sem medidas, agora o que importa para mim são somente as bênçãos que ele pode me dar. A morte dele é o que menos importa. Esse grupo de pessoas estavam ali, então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Vamos dividir agora o espólio. Só muda o tempo. Os nossos sentimentos, as nossas motivações, elas continuam sendo as mesmas. Simão, ainda que um desavisado, acabou se convertendo ao Senhor. Mas este grupo de soldados aqui, eles estavam mais preocupados com o que levaria para casa. Estavam mais preocupados com o benefício da morte de Jesus para si. Para cada um, você fica com um pouquinho, eu fico com um pouquinho e não me viu. Igual aquelas reportagens reportagens que nós já vimos, né? O cara, pelo menos histórias, tem um acidente, de caminhões carregados aí com, seja bebida, com comida, seja lá o que for. O cara capota o caminhão, o motorista está lá, precisando de socorro, e o povo chega mesmo para levar a carga. Deixa o cara morrer. O negócio é levar a carga. Aqui é o mesmo desenho. Deixa ele morrer. Rapaz, mas o homem está morrendo lá. Vamos ver quem é que vai ficar com o quê. É interessante que este grupo de pessoas, eles estão mais vivos do que nunca. Eles não querem saber o que Jesus fez por eles. Eles querem saber o que Jesus pode proporcionar a eles. Eles não querem saber de vida eterna. Eles querem saber se os nomes estarão estampados nas manchetes. Eles só querem saber se os seus nomes estarão entre os mais visitados, os mais conhecidos. É essa a intenção. Pastor, eu não venho mais nessa igreja não, o pastor é muito chato. Ao invés do pastor falar que Deus vai fazer, o pastor chama a nossa atenção. Mas é que eu quero te ver lá no céu, irmão. Então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. E aí tem um outro grupo de pessoas, agora dividido em dois aqui, e com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Dois caras que viveram a vida desregradamente.
Marcos escreve dizendo que estavam esses dois indivíduos, esses dois homens que a ideia deles era viver sem ter medo de ser feliz. Você conhece a história, um deles aceitou aquele sacrifício de Jesus quando disse, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, e o outro simplesmente abriu mão. Estavam do lado de Jesus, tendo a oportunidade de colar nele. Mas um deles não preferiu isso, não quis isso. E esse grupo de pessoas, ou pessoas como essas, elas estão no nosso meio nos dias de hoje. Mesmo Jesus entregando a sua vida, isso não faz diferença nenhuma para elas. Quem é você na crucificação de Jesus? Pastor, é uma pergunta simples, mas a resposta não é. A resposta não é simples. Quem sou eu na crucificação de Jesus? Avancemos mais um pouquinho, porque eu quero encerrar com você essa conversa hoje. Tem um outro grupo de pessoas aqui, a multidão que deixou passar esse negócio agora com desdém. Verso 29. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas. Aqui é um outro grupo de pessoas. Se fosse o italiano, diria, ma che o faz aí em cima? Eles estão passando e vendo Jesus crucificado, e eles fazem assim, ó. Falou que ia resolver o problema do templo em 3 dias, desce daí e resolve agora. O desdém. Esse grupo de pessoas, eles ainda estão no nosso meio. Não foi o Senhor que disse que ia abençoar fulano de tal, que ia fazer isso, que ia à frente abrindo portas, quebrando grilhões, e até hoje essas coisas não aconteceram na vida de algumas pessoas. Não é o Senhor que disse que curaria os enfermos ou que curava os enfermos, não foi o Senhor que ressuscitou mortos, não foi o Senhor que fez e aconteceu, e agora? Ainda há este grupo de pessoas nos dias de hoje que desdenha do poder dele. Um outro grupo que estava ali no dia da crucificação de Jesus, verso 31, de igual modo, os principais sacerdotes e os escribas escarneceram entre si, dizendo, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Essa daqui talvez seja a pior classe de pessoas que poderiam estar ali. Porque não era o Simão desavisado, não era o soldado que estava cumprindo a sua obrigação, não era um transeunte que viu, olha lá, não deu em nada. Aqui eram os caras que eram tidos como os caras, que conheciam, que sabia, que tinha na sua mão, no contato diário com os profetas e as leis. Era um grupo de pessoas que poderia se esperar tudo de qualquer um, menos deles. Mas a Bíblia diz que de igual modo, ou seja, igual aqueles os transeuntes, de igual modo, eles também começaram a escarnecer. Você tem acesso à palavra de Deus. Não se comporte como um escarnecedor. Nós temos acesso à palavra de Deus, podemos folheá-la, e se não quiser, às vezes o pastor diz assim, abra a tua Bíblia no livro do profeta Abacuque, que o irmão logo entende, é Facebook. Você tem no seu celular a Bíblia. Porque a nossa cabeça
a gente pode acessar em qualquer lugar. Nós não temos o direito de escarnecermos do Senhor. Esse talvez seja o pior grupo de pessoas que estavam ali. Aqueles que, embora a história conta que eles foram os grandes responsáveis naquele momento, pela morte, pela crucificação de Jesus. Mas eles estavam ali escarnecendo. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. E às vezes isso a gente vê nos dias de hoje no nosso meio. Alguns que conhecem a palavra de Deus e dizem assim: mas por que que Jesus morreu? Ué? Não me faça uma pergunta dessa. Porque se Jesus não tivesse morrido, você não teria direito à vida eterna. Eu não teria direito à vida eterna. Foi para isso que ele veio. E alguns que dizem que conhecem a palavra de Deus e dizem assim: não, mas aquele Judas foi terrível. Ele traiu Jesus. Não se preocupa com essas coisas não. O importante disso tudo é que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele não poderia ter morrido infartado, não poderia ter caído do cavalo, ele não poderia ter morrido de qualquer outro jeito. Ele tinha que morrer daquele jeito e pronto, e acabou a conversa. Se eu tirar os olhos disso, eu agora estou escarnecendo do Senhor, conhecendo a palavra dele. São um grupo de pessoas que ainda está no nosso meio. Queridos, Jesus tinha que morrer crucificado. Ele tinha que morrer crucificado. Quem é você no meio no dia da crucificação? Em que lugar você se coloca? Como Simão? Meio que desavisado, mas que depois se converteu? Como é que você se vê como aqueles que estavam ali cumprindo uma obrigação? Como é que você se vê como os transeuntes, as pessoas que estavam passando e dizem, não mudou absolutamente nada? Ou você se vê como esses que conhecem a palavra de Deus, mas que não atenta para aquilo que a palavra de Deus diz? Avancemos. Tem um cara anônimo aqui no versículo 35, que alguns dos que ali estavam ouvindo dizia: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-lhe na boca, na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai-o, vejamos se Elias vem tirá-lo. A gente olha para esse cara e diz assim: rapaz, esse cara é um homem de Deus. Ele correu ali para ajudar Jesus. Mas esse cara aqui não era um homem de Deus. A intenção de dar vinagre para aquele que estava crucificado era para protelar a sua morte. Não era para antecipar a sua morte. Ele era um curioso. Já estou encerrando. Ele era um curioso. Ele estava passando por ali e ele viu Jesus e disse: vamos ver agora, ele está clamando por Elias, porque a fala dele não foi muito bem clara. Ele está clamando por Elias, ele corre, pega o vinagre, o vinho amargo, coloca na ponta de um caniço e faz chegar até a boca de Jesus. Jesus recusa. Ele não estava ali para ajudar Jesus. Ele estava ali para protelar a morte de Jesus, se é que ele pudesse, que ele podia, com o único objetivo de ver o espetáculo. Vamos ver se Elias vem salvá-lo. É isso que o texto diz. Vamos ver. Ele é um curioso, anônimo, que quer ver o circo pegar fogo. Eu vou lá naquela igreja para ver se Deus fala mesmo. Eu vou dar um pulinho lá naquele lugar para ver se Deus vai falar comigo mesmo. Ele é um curioso. Ele não está ali por conta daquele que foi crucificado. Ele não está ali por conta daquilo que Jesus fez na cruz. Ele está naquele lugar por curiosidade. Ele quer saber se Jesus é mesmo, se ele está clamando mesmo por Elias. Ele só quer saber das notícias, ele só quer saber das coisas.
A sua vida não condiz em nada, com aquilo que às vezes ele faz aos finais de semana. Ele só é um curioso. Quem é você no dia da crucificação de Jesus? Pastor, a pergunta é simples, mas a resposta não. Tem um outro grupo de pessoas que eu já estou encerrando, quero falar com você sobre mais dois grupos. Representado aqui através do centurião. O centurião é um cara diferenciado. O centurião, a Bíblia diz que ele estava em frente de Jesus, quando Jesus entrega a sua vida, quando ele diz que está consumado, o centurião diz assim: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Ele estava ali, você já sabe que centurião é um comandante de um grupamento de 100. Daí a palavra centurião. Ele é o comandante de um grupamento de 100 pessoas, de 100 soldados. Para ele chegar nessa posição não foi uma coisa simples. Ele era um valente lá no campo de batalha. Ele tinha liderança, ele tinha comprometimento com o império. Ele foi promovido até que chegou comandante daquele grupamento de 100 pessoas, um centurião. Ele já é um cara que se destaca de todos os outros. E ele não só se destaca na sua posição militar, como ele se destaca no entendimento que ele tem sobre Jesus. Quando ele vê Jesus entregando o seu espírito, ele diz: verdadeiramente, diz o verso 39, este homem era filho de Deus. Ele reconheceu que Jesus era filho de Deus. Quem é você no dia da crucificação de Jesus? Volto a dizer, a pergunta pode ser simples, mas a resposta não. Tem um outro grupo de pessoas bem interessante. Verso 40 diz que estavam ali também algumas mulheres. Algumas mulheres que estavam observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Interessante, Marcos não relata aqui dos discípulos de Jesus. Ele fala de pessoas anônimas. No texto que nós lemos, nós não encontramos nenhum discípulo ali. Nós sabemos que João esteve mais cedo, na crucificação de Jesus, João esteve mais cedo. Quando Jesus olha para Maria e para João, diz assim: João, eis a tua mãe. Maria, mulher, eis o teu filho. Nós sabemos que ele estava ali, um pouco mais cedo, antes mesmo desse meio-dia, um pouquinho mais cedo, pelo menos João esteve ali. O restante a gente não tem mais notícia. Está só o povão, um grupo de pessoas. E entre eles estavam as mulheres que seguiam a Jesus, que ficaram com Jesus até o fim. Desde a Galileia, quando ele começa o seu ministério, a Bíblia diz que elas o acompanhavam. Acompanharam Jesus desde o começo, e elas ficaram com ele até o fim. Quem é você no dia da crucificação de Jesus? É daqueles desavisados como Simão o Cirineu? É daquele que está mais preocupado com o benefício que você vai ter com a morte dele? Quem é você? Um transeunte qualquer que está passando e diz assim: pelo amor de Deus, não resolveu o problema dos outros, vai resolver o problema dele? Quem é você no dia da crucificação? É aquele que reconhece verdadeiramente que ele é o Filho de Deus, como o centurião? Ou você é como as mulheres
que desde o começo segue ou seguiu a Jesus e ficou com ele no pior momento da sua vida. Não virou as costas para Jesus quando a situação apertou. Não virou as costas para Jesus quando a situação degringolou. Quando fugiu do controle do ponto de vista do homem. Quem é você no dia da crucificação? Reforço. A pergunta pode ser simples, mas a resposta não. Eu vou concluir aqui dizendo o seguinte. Meu tempo já foi, né? Aqui a gente tem gente que manda na gente. Ó. Essa menina aqui é uma delas. Ela vem aqui e já fala. Na hora do louvor você não percebeu, mas ela veio aqui e já mostrou para a Helene. Seu tempo. Ó. Obrigado, viu, Jacques? Se não fosse você, eu terminaria o culto 10 horas da noite. Obrigado. Às vezes eu fico pensando nisso. Quem seria eu lá na crucificação de Jesus? Lá. Quem seria eu lá, há 2000 anos? Eu não sou o tipo da pessoa que se deixa ser convencida com facilidade. Mas sou o tipo da pessoa que, se convencido, eu não abandono os meus. Se eu me ligar com você, você pode pisar na bola que eu não vou te abandonar. Eu não vou te abandonar. Eu não sei quem eu seria. Em alguns momentos eu acho que eu seria um soldado romano. Não, acho que eu tenho essa impressão. Ou talvez não. Se convencido por Cristo, talvez eu fosse um dos seus seguidores. Ou muito provavelmente eu seria um dos seus seguidores. Seria demais dizer que eu seria um dos discípulos. Eu acho que não seria um dos discípulos. Mas hoje, a pergunta que não quer calar é: quem sou eu hoje? Não quem eu seria ontem. Não quem eu poderia ter sido lá. Mas quem sou eu hoje? Quem é você hoje no dia da crucificação de Jesus? Jesus sendo crucificado hoje, quem é você nesse dia? Simão? O centurião? As mulheres? Quem sabe um dos transeuntes? Quem sabe o anônimo? Quem é você no dia da crucificação de Jesus? Eu quero deixar essa pergunta para que você fique pensando durante a semana e vá embora daqui hoje com ela na sua mente, para você ficar pensando quem é você no dia da crucificação de Jesus. Marcos faz questão de colocar essas pessoas de uma maneira que a gente discute hoje, que a gente conversa sobre isso, sobre as características de cada um deles na noite de hoje. E a minha oração é que essa pergunta fique na nossa mente, fique no nosso coração, de uma maneira que a gente se decida, é claro, a ser como aquelas mulheres, ou como o centurião, ou como o sirineu, que chegamos meio que desavisados, mas nós entregamos a nossa vida para Jesus, e a nossa família toda agora serve ao Senhor. Eu quero orar por você, convidá-lo a se colocar de pé, convidar a equipe de louvor para vir aqui à frente. Eu não vou pedir que você se revele como um dos transeuntes, ou como aquele anônimo, ou como qualquer outra pessoa, dentro desse texto que nós lemos. Mas, se você se identificou como como dentro de um desses grupos, dentro das características dessas pessoas, e na noite de hoje você gostaria de vir aqui à frente, para nós orarmos juntos. O pastor vai orar por mim? Eu posso orar. E eu não falo isso com desdém, mas não vai adiantar nada eu orar por você se você não mudar de vida. Não
vai adiantar eu orar por você. Pastor, você não bota fé na minha oração, na sua oração? Não é isso. É que nós temos direitos de escolhas. Você pode entrar aqui como Simão e ir embora como Simão, como se nada tivesse acontecido. Você pode ter chegado aqui como os soldados que lançaram sortes e ir embora como os soldados que lançaram sortes. Você pode ter chegado aqui como um dos transeuntes, a gente orar por você, isso não alterar nada se você não quiser uma mudança de vida. A decisão, ela é nossa. Eu posso orar por você e faço isso com o maior prazer. Mas é importante que você tenha essa decisão, faça essa escolha. E eu quero orar por você na noite de hoje. E convidá-lo, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, nós já estamos encerrando o culto. Convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, enquanto a equipe de louvor canta uma canção. Eu quero orar por você e com você. Pastor, eu não me vi num lugar legal no dia da crucificação, não. Eu tenho umas características que não são boas. E eu quero uma mudança de vida. Você pode sair do seu lugar, nós vamos orar juntos. Enquanto a equipe de louvor canta. Quero estar